Olá, vamos agora continuar com a nossa discussão dos motivos pelos quais a gente erra tanto quanto a gente viu que a gente erra. Hoje eu vou começar a explorar, e não vou terminar esse vídeo, um terceiro aspecto que, aliás, é crucial na resposta de por que a gente comete tantos erros. Não é a única resposta, heurísticas são extremamente importantes, a questão dos testes de laboratório também, mas esse é um pouco mais surpreendente e bastante importante da gente saber sobre a gente mesmo. A história de como eles observaram isso, e as observações são mais recentes, de uma década para cá, começou com uma hipótese que existia entre os cientistas de cognição de que haveria uma diferença entre o cérebro dos conservadores e dos liberais. Isso foi, na verdade, estudado na maior parte dos casos nos Estados Unidos. Então, o que eles entendem por conservadores e liberais são conservadores e liberais no sentido da política norte-americana. Já se sabia que existem diferenças nos cérebros, em média, de acordo com essas escolhas. Conservadores, por exemplo, costumam ter uma amígdala maior, a amígdala é responsável pela regulação de medo. Já existem diferenças no córtex cingulado anterior que mostram que os liberais possivelmente teriam uma maior tolerância à incerteza. Então, como existiam essas diferenças que são mensuráveis no cérebro, na estrutura cerebral, existia a hipótese de que talvez liberais e conservadores raciocinassem de forma diferente. Okay? É verdade que liberais e conservadores pensam em alguns aspectos de forma diferente, pelo menos nas preferências que eles têm. Conservadores têm maior necessidade de ordem, de fecho. Liberais têm uma maior tolerância a ambiguidades, a novas experiências. Então, existe uma diferença, mas que poderia ser apenas devido ao fato de que eles têm preferências diferentes. Isso leva a conclusões diferentes, a escolhas diferentes. Seria natural. Também seria possível que existisse uma diferença na forma como os dois grupos processam a informação. Vários experimentos foram feitos. Alguns que eu vou relatar aqui foram feitos pela equipe do Dan Cahan. E o que ele observou é que não é o caso. Os dois grupos raciocinam, na verdade, do mesmo jeito. Ambos distorcem o significado de evidências quando você apresenta evidências a eles, de forma a favorecer o próprio lado. Eles não observaram nenhuma diferença entre os grupos no quanto cada um distorcia. Algumas diferenças foram observadas sim, mas não entre liberais e conservadores. O que os trabalhos do Cahan mostraram é que pessoas mais inteligentes, ou pessoas com maior capacidade do que eles chamam de numeracy, que é o equivalente a ser letrado, mas em números, você ter habilidades maiores matemáticas, essas pessoas não interpretam melhor os dados. Pelo contrário, essa habilidade maior de inteligência, essa habilidade melhor de análise dos dados, permitia que essas pessoas manipulassem melhor a informação em proveito das ideias que elas preferem. E ser mais capaz não protege de cometer erros na interpretação de dados. Ao contrário, o que eles observaram foi que as pessoas mais capazes, o cérebro delas distorcia mais, era mais capaz de distorcer a informação para contar uma história que era a história que elas queriam contar. Ambos os lados, conservadores e liberais, faziam isso e faziam esse raciocínio motivado pela ideologia que eles tinham, qualquer que fosse esta ideologia. Eles chamaram essa tese de que nós analisamos informação para apoiar aquilo que nós queremos, para apoiar nossos objetivos, de Expressive Rationality Thesis. E basicamente o que essa ideia diz é que as pessoas usam o seu cérebro não para ir procurar as respostas corretas, mas para defender aquelas respostas que elas preferem. Nós já vimos isso acontecer antes.
Nós já vimos como, de fato, quando a gente já tem uma opinião, mesmo uma opinião que seja ideologicamente neutra sobre fichas dentro de sacos, a gente tem uma tendência a conservar nossa opinião demais. A gente já viu que existem vários efeitos parecidos na forma como a gente escolhe fontes de informação, como a gente monta a nossa crença geral sobre vários assuntos e como eles todos apoiam a mesma conclusão. O que ele observou então foi que, de fato, aparentemente o nosso raciocínio não é feito, não é estruturado para encontrar a melhor resposta, para analisar corretamente o que está acontecendo. Não é isso que a gente faz. Resta uma questão, que é: por quê? Não seria melhor a gente procurar respostas certas? Ao invés de defender aquilo que nós preferimos, ser capazes de mudar de preferência de acordo com como o mundo realmente é? Não é o que a gente faz. Então, por que a gente se comporta assim? Eu volto nessa questão no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre exatamente as explicações de por que a gente estaria usando a nossa habilidade intelectual não para achar as melhores respostas, mas para defender aquilo que a gente já pensa. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar que vocês gostaram, de divulgar quanto que vocês quiserem. Ok? Bom, até a próxima. Obrigado.